Há muitos anos, um amigo muito chegado me contou uma história bastante interessante sobre ele voltando do seu trabalho. Ele trabalhava até muito tarde, 11h30, 11h40, 11h50 da noite, e a distância do seu trabalho até a sua casa era bem grande. Então, de vez em quando, claro, você mora longe, tem um lugar que você pode cortar o caminho, passar por outro lugar, claro que você puder fazer isso, você vai fazer. O único problema é que o lugar onde esse meu amigo poderia cortar caminho era por dentro de um cemitério grande, ele tinha que passar por dentro desse cemitério. Mas veja bem, à noite, meia-noite, um homem cansado, sozinho, de bicicleta, passando dentro de um cemitério grande, complicado. Mas o Dico, corajoso, não tem medo de nada, resolveu se aventurar e passar pelo meio do cemitério, sozinho, naquela hora da noite. Quando ele estava no meio, ele ouve um barulho, mais ou menos assim. Psst. E ele olha para trás, não vê ninguém. Ele dá uma pedalada mais forte e de novo o barulho. Psst. E quanto mais ele pedalava, mais forte, mais rápido ele ia, mais a frequência daquele barulho aumentava. Algo mais ou menos... Ele disse para mim que ele nunca correu tanto, ele nunca fez tanta força na vida dele para correr. A vontade dele era deixar a bicicleta e sair correndo. Mas ele não fez isso, então ele corre muito. Ele correu tanto que no final do cemitério tem uma rua, tem uma avenida. E ele correu tanto que ele se esqueceu disso. E ele quase sofreu um acidente seríssimo que poderia ter levado ele a morrer, por causa do medo do que estava acontecendo lá dentro do cemitério. Aquele barulho que naquele momento ele não sabia qual era o barulho. Você deve ouvir essa história, deve falar, poxa vida, mas o cara correu, cemitério, tá tudo morto, morto não volta. Bom, a gente fala isso, mas imagine você dentro do cemitério, meia-noite, sozinho, ouvindo esse tipo de barulho, sem saber o que está acontecendo, sem ver ninguém, e o barulho aumentando a velocidade e a frequência? Não, com certeza, querido, se você estivesse lá, se eu estivesse lá, eu correria. E foi o que o Dico fez. Na verdade, o que aconteceu com ele é uma coisa simples que a ciência explica. Dentro do nosso cérebro, nós temos um cérebro, uma parte que é chamada de cérebro emocional. Lá dentro, nós temos uma caixa de memória, na verdade temos duas, mas nós temos uma caixa de memória chamada amígdala, chamada de sequestradora do cérebro. O que a amígdala faz é avisar você e lhe preparar para qualquer tipo de perigo ou ameaça que está próximo. Mas por causa do nosso mundo, por causa do pecado, por causa daquilo que a gente acha que está vendo, ou acha que está ouvindo, ou por causa daquilo que nós julgamos, a amígdala, ela não faz essas associações de um modo perfeito. Ela só faz a gente lembrar de coisas que aconteceram que parecem se associar com aquele momento que a gente está vivendo. Por causa disso, a gente corre. Por causa disso, nós nos amedrontamos. Foi o que aconteceu com meu amigo. Agora, você precisa então saber qual era o barulho que estava acontecendo no cemitério que fez o meu amigo correr daquele jeito. Era o sistema de aguar a grama do cemitério que começou a funcionar exatamente à meia-noite. Então, tem a mangueira, vem a água e na pontinha dela tem alguma coisa que fica assim, o metal. Então, a pressão da água faz ela subir. Ela sobe e ela volta, ela sobe e ela volta. Nesse subir e voltar, ela faz aquele barulho que o meu amigo estava ouvindo. Psst. Então, quando ela começa lenta. Psst. Só que ela aumenta. E justamente quando o meu amigo ouve que ele começa a pedalar muito forte, a frequência dela, a velocidade aumenta também. O que ele pensou? Alguém está correndo atrás de mim. Mas apesar de não ver nada, apesar de não ter ninguém atrás dele, o meu amigo quase passa, experimenta a fatalidade por causa do medo de algo que na realidade estava muito longe daquilo
que a amígdala dele, que o cérebro dele estava imaginando, estava informando. Querido, infelizmente na nossa vida, esse tipo de coisa vive acontecendo. Se você começar a pensar exatamente agora, em quantas vezes você teve medo de coisas que não deveria ter tido medo, você vai ficar aí 2 dias se lembrando de todas essas situações. Quantas vezes você correu de coisas que não existiam? Quantas vezes você teve medo de coisas que nunca estiveram lá? Quantas vezes você deixou de fazer certas coisas, deixou de alcançar, deixou de vencer, deixou de conquistar por causa de um medo aparente, por causa de uma coisa que parecia estar correndo atrás de você, por causa de algo que parecia querer te pegar. A vida produz esse tipo de experiência e nós precisamos estar atentos para não estarmos deixando de viver e ficarmos correndo de coisas que na realidade não existem. Medo, todos nós temos e nunca vamos deixar de ter medo. E o dia que nós pararmos de ter medo, nós vamos ter um problema cerebral. Nós vamos ter um problema na nossa história. Porque se você parar de ter medo, você não vai mais se preparar, você não vai mais fugir e não vai mais correr. Então o medo faz parte da vida. Mas a falta de controle ou o medo maximizado é que é o nosso problema. Então muito cuidado, querido. Não permita que o medo faça você ficar correndo sem saber o que está acontecendo. Correr de coisas que não existem, com perigo de morrer mais adiante, porque correu de algo que não existe. Veja que dificuldade, que coisa difícil é essa. Você corre daquilo que não existe para morrer com algo que verdadeiramente existe e que faz parte do nosso mundo. A lição que fica, que aconteceu com meu amigo, é essa daqui. É muito fácil a gente temer alguma coisa. Muito fácil nós temermos coisas que não existem. Então, por favor, não permita que o medo te pare. Não permita que o medo coloque na sua cabeça que você não deve tentar. Não permita que o medo faça você se tornar um covarde. Não permita que o medo impeça você de projetar, de arquitetar, de sonhar, de realizar. Medo a gente tem. Eu não quero perder o medo. Eu quero, por exemplo, continuar tendo medo de Deus. Sim, medo de Deus. Eu quero continuar tendo medo do resultado dos meus pecados. Eu quero continuar tendo medo das minhas ações que não são corretas. Eu tenho que continuar tendo medo de quebrar princípios verdadeiros da vida que podem acabar comigo. Mas eu não quero deixar de viver, deixar de crer, deixar de existir, ficar correndo sem saber por quê e para onde, por causa de medo de coisas que não existem, que não estão lá. Por favor, tenha medo, mas não permita que o medo de coisas que não existem pare em você. Tenha medo, mas nunca permita que o medo controle a sua vida, controle a sua história, controle você.